Agora sim, de novo, aqui estou. Olá, olá. Sejam muito bem-vindos ao novo vídeo que estamos fazendo. Eu convido vocês para que vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus, em espanhol se fala só Mateo. Em sua língua se fala Mateus. Mateus 7, 13 e 14. Fala assim a palavra de Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. E então, estávamos vendo as duas árvores que o Senhor colocou em meio do jardim do Éden. Não só isso, ele colocou muitas árvores. Só que ele falou para Adão e Eva que não comessem, ele fez uma proibição que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque um leva para a morte. Falou, em verdade, eu digo, se você comer, você vai morrer. E assim foi. Eles comeram e morreram, e toda a humanidade com eles. Agora, por que para Deus é tão importante que a gente não coma da árvore do conhecimento na época? Era tão importante para Deus? Vou dizer. Porque a morte é um poder maligno tremendo. É um poder contaminante tremendo. A morte não é aniquilação total. A morte não é como todos acham, que a morte é somente extinção, cesse da vida. A maioria das pessoas sempre pensam que a morte é parar de existir. Acabou a vida, cessou a vida. Não. A Bíblia, em Tiago, fala que a morte é quando o corpo se separa da alma do espírito. O corpo sem, assim diz em Tiago, o corpo sem espírito está morto. Por quê? Porque como nós somos espírito, alma e corpo, quando o espírito, a alma sai do corpo, aí se provoca a morte. Então, morte para Deus e para nós, os filhos de Deus, é separação. Não é aniquilação total. Não é extinção. A morte é separação. E a morte tem um poder muito grande. Porque lembra que falamos que em a Bíblia, em Hebreus, vimos no vídeo passado que o império, o reino da morte tinha o diabo. E Jesus tirou esse poder com a morte dele na cruz, com sua ressurreição. Ele pegou esse poder que tinha o diabo. Então, a morte não pertence a Deus, não tem nada a ver com Deus. Tudo o contrário. Deus tem a ver muito com a vida. Tudo que é vida é Deus. Tudo que é morte é do inimigo. E a Bíblia fala em Levítico 5, 2, que Deus, no Velho Testamento, que o contaminante e o terrível que era para ele, a morte, ou tocar o morto. Diz assim: se alguém tocar alguma coisa imunda, seja cadáver de besta, fera imunda, seja cadáver de gado imundo, seja cadáver de reptil imundo, embora faça sem se aperceber, contudo será ele imundo e culpado. Aí está falando se tocar só um animal morto. Também
Aí no livro de Levíticos, no capítulo 9, versículo 6, fala assim: E disse Moisés: Esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Não, não é isso. Não. Escrevi mal. Tá bem. Isso aqui fala numa parte que vocês não podem tocar corpo imundo. Por exemplo, os sacerdotes que ministravam na presença de Deus, eles não podiam tocar nem a seu pai, a sua mãe, se eles morriam. Porque eles não podiam ter contato com a morte. Não somente com cadáver de animal. Também não podiam tocar um corpo de um ser humano morto. Porque a morte para Deus é um poder terrível. É um poder muito. É um poder horrível porque ele contamina. É um poder que fica na pessoa. Por isso, para Deus, é muito importante, e era muito importante no Jardim do Éden, que a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva não pegassem no fruto. Porque Deus sabia que iam a levar isso à morte. Agora, vamos continuar. Temos aqui, então, duas linhas. Temos a linha da vida e a linha do conhecimento. Porque a morte está assim, sutilmente escondida no conhecimento. Está sutilmente escondida. Porque a árvore chamava árvore de conhecimento do bem e do mal. Só que quem comia ia morrer. Então, essa árvore chama árvore do conhecimento. E hoje, nestes tempos, as pessoas adoram ter conhecimento. As pessoas o que mais gostam é ter conhecimento. O homem ama muito ter conhecimento, seja conhecimento do mundo, seja conhecimento natural. E também tem cristãos que amam ter conhecimento. Conhecimento só não traz a vida de Deus. Por exemplo, mesmo assim você vai ler a Bíblia e você só quer ter conhecimento para saber. Intelectualmente não vai provocar vida, porque se está procurando o conhecimento, se está tendo fome de conhecer, isso não traz vida. Agora, quando eu leio a palavra de Deus e oro, Espírito Santo, você me fala. Eu abro meu espírito para que você me diga. Eu quero aprender o que você tem para mim. É diferente porque imediatamente a vida de Deus pula da Bíblia. Porque a palavra de Deus é viva. Só que quando opera a vida, quando eu vou ler com fome e pedindo a Deus, que Deus me fale nesse momento, que o que eu estou precisando aprender, saber. Agora, quando eu quero ler como livro mais, não vou a ter vida, só vou adquirir conhecimento. Agora, eu estava falando que temos duas linhas. A linha da vida, a linha do conhecimento. Na linha da vida, começou com Adão. Porque ele recebeu a vida de Deus. Deus soprou em seu nariz vida. E ele recebeu a vida. Até que ele pecou. Só que Adão, depois, ele foi redimido. Você sabe, Deus teve que matar um animal e vestir ele com vestes
de pele de animal. Então, Adão foi o primeiro. Depois de Adão, quem continua na linha da vida é Abel. Também temos depois a Enoque. Lembra que Enoque não morreu? Ele não experimentou a morte. Ele viveu 365 anos e Deus levou ele vivo para o céu. Depois temos também a Noé, que continua na linha da vida. Abraão, Isaac, Jacó e a descendência de Israel, alguns. Então, no Velho Testamento, vemos que a vida se prolonga e começa a atuar primeiro com Adão, a seu filho Abel e assim, os que eu nomei, que já falei. Então, o que acontece? Tudo isso no Antigo Testamento, os profetas, as pessoas que viviam para Deus, as pessoas que agradavam a Deus, todos eles viveram na linha da vida, da árvore da vida. Agora, quem viveu na árvore do conhecimento começou com Caim. Foi o primeiro assassino. Ele matou a seu irmão Abel. E ele formou e criou, ou fundou uma cidade chamada Enoque. E Enoque, que foi a cidade, ele colocou o nome de seu filho, Enoque. Depois temos cidades, as cidades também de Babel. Lembra que em Babel eles construíram uma torre para ser famosos. E Deus confundiu suas línguas. E até aí chegou Sodoma, Egito. Tudo isso vai pela linha do conhecimento. Porque todos eram pessoas muito inteligentes. Que eles amavam o conhecimento. Já vimos que a vida é dependência total de Deus. E o conhecimento é independência de Deus. Não querem saber nada com Deus. O homem se sente suficiente. O homem se sente capacitado. Eu posso fazer tudo sem a ajuda de Deus. Agora, no Novo Testamento, o que acontece? Vamos ver. O Senhor deu a lei, os mandamentos para o povo de Israel através de Moisés. E isso era a vida. A vida. Só que com o tempo, no Novo Testamento, os fariseus religiosos, fanáticos, fizeram da lei, em lugar de fazer a vida da palavra, dos mandamentos de Deus, fizeram neles tradições e fizeram só conhecimento. Muito conhecimento. Então, estavam os fariseus, os judeus, que só queriam conhecimento, passaram a ser da linha do conhecimento, da árvore do conhecimento, que traz morte. E Jesus, no Novo Testamento, estava na linha da vida. Ele falou, eu sou a vida. Eu sou a vida. E seus discípulos também estavam na linha da vida. E assim, depois, os discípulos as pessoas que se converteram, a igreja, quando começou a igreja e em Pentecostes, que começou? Começou a igreja. Até agora. Então, estamos na linha da vida. Vou te falar uma coisa. Nenhuma pessoa da humanidade, nenhuma pessoa da história que já estava na linha da vida, passou-se para a linha do conhecimento. Não. Não. Aqueles que começaram na vida, continuaram até que eles foram na presença de Deus.
até que acabou sua vida terrenal. E a vida é tão importante, e vemos depois, eu vou levar vocês a Apocalipse, porque através de toda a história do homem, através da humanidade, nós vemos que as árvores se semearam no Horto do Éden, e em Apocalipse se colheram. Como que isso? Eu vou explicar. Através dos tempos, as árvores foram pegando forma, foram crescendo, foram dando frutos com os homens, com as pessoas. O que aconteceu? Que quando chegamos ao livro de Apocalipse, vou falar para vocês e vou ler. Apocalipse, temos depois dois rios. Vou mostrar para vocês. Apocalipse 20, 10. Apocalipse 20, 10 diz: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. O versículo 14 e 15 diz assim: E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, eu quero falar para vocês. Eu falei que no Éden, no Gênesis, se semearam as sementes. No Apocalipse, ao final dos tempos, se colhe as sementes das duas árvores. E agora são rios. Um rio é de fogo. Que esse rio de fogo leva ao lago de fogo e azufre. E outro, o rio que está na Nova Jerusalém. Eu quero falar para vocês, vou mostrar no livro de Daniel. Temos também uma passagem que Daniel 7 fala. 7:10 diz assim: Daniel não tinha ideia do que ia acontecer, porque ele estava morando em Babilônia, ele foi cautivo, e Deus mostrava muita coisa do futuro para ele. E ele está falando e dizendo o que ele viu no futuro. Daniel disse: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Tá vendo? Não está dizendo um rio de água, está dizendo um rio de fogo. Manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Tá vendo? De onde saiu aquele rio? Saía o rio, a ira de Deus, de seu trono. Eu vou mostrar para vocês no Apocalipse de novo. Vamos para Apocalipse de novo. Queria mostrar esse versículo porque é muito importante. 21:8. Que fala a Bíblia? 21:8 diz assim:
Mas, quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui está mostrando que as pessoas que caminharam no conhecimento, que escolheram caminhar independente de Deus, que nunca quiseram aceitar Jesus, que nunca quiseram nada com Deus, que sempre foram independentes de Deus. O final deles diz que a morte segunda serão lançados, onde ao lago será sua parte no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porque a primeira morte é a separação que já falei, do corpo. A segunda morte é aquela morte terrível, porque as pessoas vão se separar de Deus eternamente, para sempre. Já não tem chance, não tem oportunidade. A segunda morte faz separação para sempre de Deus e eles vão ao lago de fogo. É isso que fala a palavra de Deus. Agora vamos ver o que fala a palavra de Deus do outro rio. Eu estava falando que começa com Gênesis, 2 árvores, certo? A árvore da vida, a árvore do conhecimento, bem e mal. E em Apocalipse temos então dois rios. O rio de água viva, Apocalipse 22, 1. Que fala a Bíblia? Vamos ler agora que fala a Bíblia. Diz: e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Tá vendo? Aí está o outro rio. Também está em 22:4, diz assim: e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. Está falando das pessoas que escolheram a árvore da vida. Eles, como recompensa, beberão da árvore da vida e verão a face do Senhor. E nas suas frontes estará seu nome, estará escrito o nome de Deus. Então, temos dois rios. Um, ao final dos tempos, que diz, esse lago de fogo, sabe o que é? Ele vai provocar sede eternamente. Porque o fogo dá calor, dá sede. Você sente muita sede. Eternamente, as pessoas vão estar com sede. E aqueles que escolheram a vida, que diz a palavra de Deus, eles beberão e saciarão sua sede. Tá vendo? Eu queria fazer falar disto, porque acho que é importante que nós vejamos pela palavra de Deus que temos dois caminhos, como lemos aí em Mateus 7, 13 e 14. E temos no começo de Gênesis duas árvores muito importantes. E no final, ao final da história da humanidade, temos também dois rios. Agora, qual você vai escolher? Qual eu vou escolher? Qual árvore? Porque no final, eu somente sei se eu quero saciar minha sede ou eu quero ter sede eternamente.
O Senhor fala para você. O Senhor quer que você escolha a árvore da vida. Que não faça como Eva, como Adão, que eles escolheram errado. Escolheram a árvore do conhecimento. E essa árvore é independente. Faz as coisas sem Deus. O que Deus mais gosta, que as pessoas digam a Ele: eu preciso de você, Senhor. Eu não posso fazer nada sem Ti. Eu preciso em tudo do Senhor. Quando a gente é dependente, aí a gente já escolheu a árvore da vida e está escolhendo a vida mesma, que é Deus. Sejam muito abençoados. Vamos fazer um próximo vídeo com a ajuda de Deus. Vamos continuar falando deste tema que é muito importante, que nós, como filhos de Deus, saibamos. Que nós temos que saber o que vem no futuro. As escolhas que fazemos agora aqui na Terra vão transcender para a eternidade. Eu e você somos eternos. Eu e você. Nosso corpo, se Jesus volta, vai ser transformado e vai ser glorificado. Se a gente morre antes, nosso corpo se vai convertir em pó. Só que o espírito, a alma, é eterno. Somos diferentes dos animais. Os animais morrem e já não tem mais espírito. Não. Só que nós, os seres humanos, somos eternos. Temos uma eternidade. E eu convido vocês que pensem e digam e façam sua escolha. E eu convido você a refletir na palavra de Deus. Escolhe a vida. Porque a morte, uma que Deus odeia, Deus não quer ter contato com a morte. Porque a morte é do inimigo. É de seu inimigo e de nosso inimigo. Então, tudo que é contrário a Deus, Ele odeia. Tudo que não é de Deus é do inimigo. Não tem ao meio, não tem términos meios. Não existe. Não existe. Não existe para Deus. Já falei no começo. Então, sejam muito abençoados e espero vocês para um próximo vídeo. Fiquem com Deus.